Oceanografia biótica, né, em terminologia oceano, né, oceano de ambiente marinho, mas aí a gente inclui também o ambiente estuarino, então seria toda aquela massa de água que ela sofre reflexo da influência da água salgada oriunda do ambiente marinho. Tá? Então, vocês têm as lagunas, que são aquelas lagoas temporárias formadas na região costeira a partir de uma variação da maré. A gente tem o ambiente marinho, oceânico e costeiro. A gente também inclui aí os ambientes estuarinos, tá? Então, a gente pode considerar todo esse volume de água, tá? E grafia é o nome da ciência onde você tem o termo de descrição. Então, a oceanografia é um estudo de descrição do oceano, tá? Muita gente confunde a oceanografia com oceanologia. Eu sou oceanólogo. Então, se um dia vocês quiserem fazer um curso de oceanologia, por exemplo, vocês podem ir para a FURG, lá tem um curso de oceanologia, né, que, teoricamente, a oceanografia é mais relacionada ao termo da cadeira que vai ser paga, mas quando você estuda o oceano, você sai como oceanólogo, né? Um pesquisador, um estudioso em ambientes marinhos, tá? Mas vamos lá. A primeira questão é, quando foi que tudo isso iniciou? Então, a partir do momento em que o homem viu a necessidade da exploração do ambiente marinho, né, ele começou a querer estudá-lo, e para estudar, ele teve que começar a criar equipamentos para poder estudar. De nada adianta você querer estudar algo e você não ter a capacitação para estudar esse algo. Então, na oceanografia, né, o estudo do ambiente marinho, ele partiu a partir do momento em que o homem viu a necessidade de ter mais conhecimento do ambiente marinho. Ora, a gente vive no planeta Terra, né, onde a maior parte desse planeta não é formado por, o solo não é emerso, o solo está imerso a partir de um volume muito grande de água, né, então a gente tem muito mais um ambiente, o nosso planeta deveria ser chamado planeta água, e não planeta Terra, na verdade, mas tudo bem, tá? Então, a gente tem, logicamente, as partes mais profundas, né, que formam todo o centro da Terra, que aí é uma constituição rígida, mas não vem ao caso a gente dar seguimento a isso. Então, o homem viu a necessidade. Nesse momento de necessidade, ele começou a criar equipamentos para o estudo. Então, o homem só tem o pleno domínio hoje da dinâmica dos oceanos e das suas particularidades, justamente porque houve, né, alguns pesquisadores que puderam criar equipamentos. Né, e esses equipamentos vão desde a capacitação do homem sair da terra para ir para a água, ou simplesmente usando um pequeno barco, um bote, uma canoazinha, né, e até mesmo o uso de equipamentos. Hoje, na atualidade, você não precisa mais nem estar no mar para estudar o mar, usando sistema de sensoramento remoto, né? Você pode fazer os estudos de oceanografia física, química, com equipamentos de alta resolução, satélites que fazem essa varredura diária dos nossos oceanos. Então, a gente pode dizer que o impulso do homem para a plena conhecimento do ambiente marinho, ele vem a partir da busca, primeiro, de petróleo. Tá? Deixa eu aqui só opções de ponteiro. Na busca de petróleo, porque, afinal de contas, o homem ele ainda usufrui quase que na totalidade a combustão, né, a energia combustão de derivados de petróleo, né? Hoje está mudando, já começa a ter uma certa versatilidade em relação a essas energias alternativas, mas, basicamente, o planeta ele é dependente do petróleo, né, que é uma pena, mas a gente está aí para mudar, vocês estão aí para mudar, certo?
E também as guerras, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi, né, teve o fator que impulsionou, né, as novas tecnologias para, infelizmente, a batalha da Segunda Guerra. Na Primeira Guerra também, mas foi bem menor a Segunda, com equipamentos chamados de ecossonda, radares, detecção de submarinos, por exemplo. O homem teve essa capacidade. Então, é como se ele criasse equipamento voltado para a guerra, criasse os equipamentos para, né, o conflito humano, e, posteriormente a isso, esse equipamento foi direcionado para a pesquisa do oceano. Na maioria das vezes é assim, infelizmente. Até na medicina, vocês sabem que o processo também segue esse mesmo princípio. Então, basicamente é isso. Mas, não foi só a partir do momento da Segunda Guerra e também da necessidade de alternativas de fontes de petróleo, né? A oceanografia, ela vem sendo estudada muito tempo atrás, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes da gente entrar nessa história dos grandes navegadores, a gente vai falar sobre as 4 áreas que eu já falei para vocês. Então, primeiramente, é a oceanografia geológica, que é todo e qualquer substrato, né, que está localizado a partir do ambiente oceânico, costeiro oceânico. Então, se vocês estiverem vendo essa figurinha aqui, tudo que retrata essa área aqui será estudado na chamada oceanografia geológica. E é a oceanografia geológica que dá também o impulsionamento dos estudos de fonte de petróleo e outras fontes de minerais que são encontrados no ambiente marinho. Tá? Então, a oceanografia geológica, ela tem um papel fundamental, tanto no conhecimento e na interação das ciências de oceanografia. Por exemplo, hoje, o meu laboratório, depois eu vou falar com mais detalhamento, mas o meu laboratório hoje a gente trabalha com o chamado GeoAb, né? Eu estou iniciando essa linha de pesquisa junto com o pessoal da geologia, a professora Helenice e o professor Joab, né? Então, lá eles trabalham com também GeoAb. Então, GeoAb é o link entre o estudo geológico e o mapeamento de hábitat, né, de vida. Então, quando você vincula essas 2 áreas, você está vinculando a interação entre o ambiente, a variável abiótica, interagindo na variável biótica, e a variável biótica também gerando reflexo na variável abiótica. Então, você pode, por exemplo, em GeoAb, estudar as interações no ambiente de coral, a interação do ambiente de substrato não consolidado, né, uma área nova, bem nova mesmo, vou mostrar até uns links para vocês nas próximas aulas, e que é muito legal, de repente é uma área de futuro aí, como oportunidade para vocês. Tá? A gente vai discutir novamente sobre isso daí. Depois vem a oceanografia física, que foi o que eu falei hoje na apresentação do conteúdo. E a oceanografia física, ela está relacionada às questões físicas do mar. Então, as forças, né, as dinâmicas de movimento, as forças de energia cinética, de energia potencial em cima do movimento marinho. Então, você tem a formação das ondas, você tem as formações das marés, você tem as massas de água se deslocando ao longo dos oceanos, oriundos dos movimentos de rotação e translação da Terra, tá? E influenciada também pelo movimento de translação da Lua. A parte química são as composições químicas do ambiente marinho, tanto os gases quanto outras substâncias interagindo, como derivados carbonáticos, o ácido carbônico, né, a capacidade que o oceano tem de absorver esse gás, né, as questões relacionadas ao gás carbônico e a influência dele
na variação do pH da água, e esse pH da água, ele pode se tornar mais ácido e menos ácido, isso vai gerar um reflexo no oceano, por exemplo, nas formações de corais. Os corais, eles são sensíveis à mudança do pH, então isso a gente vai ver, né, na parte de oceanografia química, junto com a biológica. Vocês perceberem, sempre eu vou estar, de certa maneira, interagindo as áreas, a biológica com física, a biológica com geológica, a biológica com química. Apesar da gente não abordar a oceanografia biológica, eu vou estar sempre pescando, né? Pescando a biologia, as variáveis bióticas, dentro dessas três grandes áreas aí da oceanografia. Mas é bem legal. Eu espero que vocês consigam assimilar uma boa parte desse conteúdo aí. Tá? Então, a oceanografia, e você pode chamar de oceanologia ou ciências do mar. Ciências do mar é um termo novo, basicamente, né? A gente aqui é novo, né? Agora já tem um certo isso aí. Então, ela estudou o oceano, compreendendo e descrever os processos, como eu já falei para vocês. E ele é multidisciplinar. Não tem como você estudar oceanografia sem abordar o caráter multidisciplinar. Principalmente que hoje já se incorpora até um novo componente. Então, eu falei para vocês o físico, o químico, o geológico, o biológico, né? 4. E agora a gente pode ter a oceanografia humana, né? Então, existe hoje, nos novos cursos de oceanografia, o tópico humano, que é a influência do homem em cima do ambiente marinho. Então, oceanografia antropomórfica, oceanografia humana. A gente tem um curso de oceanografia aqui na UFRN, mas ele está pronto e já foi entregue ao reitor, mas por questões, né, das dificuldades de criar um novo curso, esse curso ele foi suspenso, mas a gente não sabe se vai poder ou não criar esse curso, mas não vem o caso a gente discutir. Mas dentro desse curso, a gente criou esse caráter multidisciplinar, seria o geológico, o físico, o químico, o biológico e o humano, né? Mas outros cursos no Brasil também já tem isso daí. Beleza? Então, oceanografia física, os processos físicos e a relação oceano-ar. Sempre a gente vai estar atrelando a relação da atmosfera com o oceano. É um meio de ligação. Então, o que acontece no ar, ele gera um reflexo também. Na química, eu já falei, relacionados aos componentes químicos que estão na água e as suas relações, tá? A biológica, eu já falei para vocês, estuda o biota, a biota, que é quem? Fauna e flora do ecossistema, seja grandes organismos como baleias, né, como micro-organismos como bactérias, né, fazem, né, parte daquela sopa do oceano, super importante para o ambiente marinho. E, finalmente, a parte geológica, que eu já expliquei também para vocês, que fala sobre a formação do oceano, sedimentação, geomorfologia e as feições geológicas. Vocês já devem ter tido boa parte disso dentro da disciplina de geologia. Eu vou só, né, passar bem por cima para vocês terem coisas, de repente, novas, certo? Então, isso tudo é um conhecimento que a gente tem, mas vem da onde? Né? Vem dos nossos colegas que viveram há muito tempo atrás. Né? Então, no momento em que um indivíduo inventou de querer invadir o ambiente marinho, por pura curiosidade ou por necessidade de encontrar novos caminhos, de encontrar novas áreas, né? Essa inovação ela veio se desenvolvendo e isso deu ao homem a capacidade e possibilidade de estudar a oceanografia, seja no ambiente físico, químico, geológico, biológico, tá? Então, isso vem desde de 4.000, perdão, deixa eu voltar aqui. Isso aqui vem desde 4.000 antes de Cristo.
Os navegadores da Polinésia que efetuaram as relações comerciais ao longo da distância. Então, os caras já sabiam, já tinham barcos, já tinham a capacidade de fazer, né, esse link de uma região para outra. Para isso, eles tinham que ter conhecimento principalmente de duas coisas, né? As correntes oceânicas e a formação e a orientação dos ventos. Se ele não tivesse a capacidade de dominar a dinâmica de vento e as correntes oceânicas, eles jamais conseguiriam se deslocar ao longo do oceano de um local para o outro. Porque, basicamente, quando se navegava nessa época, era vela, era barco, navios com vela. Então, o deslocamento ela vinha ou influenciado por vento e sendo auxiliado pelas correntes oceânicas. Então, eles já tinham essa capacidade. E depois teve outros períodos de exploração do Oceano Atlântico, né, indo da Itália até a Noruega, a questão dos comerciantes, que tinham conhecimento da direção do vento e das correntes do Oceano Índico, para as rotas comerciais da China, né, e isso muito tempo atrás. Basicamente, eles tinham orientação da corrente, do vento e a orientação das estrelas. Então, eles sabiam se deslocar ao longo do oceano pelo posicionamento das estrelas e eles navegavam dia e noite até chegar no local, né, necessário. Logicamente, vários deles também se deram mal, erraram o caminho, se perderam ou tiveram seu navio naufragado depois de Cristo. Aí vem as questões relacionadas aos grandes navegadores, né? Então, a necessidade da Europa, principalmente, de conhecer novas rotas ou de conhecer, dominar novos continentes, no caso, não foge ao caso do Brasil, dos Estados Unidos, em direção. Mas vamos lá. Então, o primeiro exemplo que eu passo para vocês é Bartolomeu Dias. Então, Bartolomeu Dias, colega nosso, né, de Portugal, que o objetivo dele era exatamente, né, contornar o Cabo da Boa Esperança. Então, eles estavam tentando encontrar um novo caminho, né, para poder chegar à região leste do planeta, né, do Oceano Índico. Então, Bartolomeu ele fez essa navegação no entorno da costa oeste da África, até atravessar o Cabo da Boa Esperança, uma região de águas muito, muito turbulenta, um pouco perigoso. Quanto mais ao sul, mais difícil, né, o deslocamento no oceano mais afastado da costa, porque tem as tormentas e situações mais perigosas. Então, o primeiro exemplo, que vocês devem lembrar isso aí, né, nos livros de história. Também temos aqui Cristóvão Colombo, né, navegador, só que no caso italiano, que liderou a frota, que viajou até o continente americano. Então, você tem aqui vários caminhos que ele percorreu, né, a primeira viagem em azul, segunda viagem em vermelho, terceira viagem em verde, quarta viagem em laranja, sempre se deslocando, prestem bem atenção, deslocando no sentido da posição latitudinal da Europa, no sentido mais para baixo, né? Por quê? Porque eles estão pegando os ventos e as correntes. No determinado período que eles se deslocavam, esses ventos eles eram mais favoráveis, então sempre se deslocavam mais para baixo, né? E aí ele conheceu América Central, os países da região da América Central, né, América do Sul também, né, e tudo isso com o intuito, né, de conhecimento de novos continentes e usufruir, né, dos benefícios naturais desses continentes, né, que foi basicamente o que a gente viu. Tá? Temos outro exemplo, Vasco da Gama, né, onde ele resolveu atravessar o Cabo da Boa Esperança, né, para chegar às Índias. Então, Bartolomeu ele chegou até atravessar aqui, né, só que Vasco da Gama ele saiu da região, conseguiu atravessar toda a costa oeste, costa leste da África, chegando à região da Índia, onde era o centro de comércio,
né, dos produtos da Índia, para poder voltar para a Europa e poder comercializar esse material, esse produto, né, os temperos e outros produtos produzidos na Índia, na Europa, que custava ouro aquilo ali na época, né? Então, vocês percebam que tudo isso é reflexo, né, do interesse do homem. Fernão de Magalhães, ele foi o primeiro explorador que era de Portugal, que efetuou a viagem dando a volta do planeta, né? Chamado Viagem de Circunnavegação de Fernão de Magalhães. Mas sempre, todos esses 4 exemplos que eu estou passando aqui para vocês, eles fizeram esse procedimento de navegação e a estratégia de navegação deles foi baseado em 2 situações físicas que vocês vão estudar na oceanografia física, que são chamados ventos alísios e ventos de oeste e as correntes de contorno oeste. Então, eles tinham a noção dessa formação, direção e sentido dos ventos e também a formação e direção, sentido das correntes, porque vocês vão ver que quando eu falar de correntes, vocês vão ver que a corrente superficial da água, ela é um reflexo do vento. Então, o que é a corrente? É a incidência da movimentação do ar no sentido da superfície oceânica. E aí, logicamente, existe um processo de deslocamento, que é o chamado transporte de Ekman, vocês vão ver isso daí, que é o que faz a corrente se deslocar um pouco mais lateralmente ao sentido e direção do vento. Mas calma, a gente ainda está no comecinho de tudo. Eu só quero mostrar para vocês os chamados ventos alísios. Então, aqui é a linha do Equador, Imagine aqui o Brasil. Então, o Brasil está aqui. A gente tem a linha do Equador atravessando o Brasil. Então, onde é que a linha do Equador atravessa o Brasil? Lá em Macapá. Então, a maior parte do Brasil está localizado abaixo da linha do Equador, e uma pequena parte ela vai estar localizada acima da linha do Equador. Prestem atenção, quero que vocês vejam só agora 2 coisas. Os ventos alísios, né, azul clarinho, e os ventos alísios mais azul escuro. Prestem atenção o sentido da seta. Então, essa seta que vocês estão vendo aqui, ela está se deslocando no chamado sentido horário, enquanto que abaixo da linha do Equador, o sentido é anti-horário. Então, existe realmente uma variação do deslocamento do vento acima e abaixo do Equador, nessa região proximal do Equador. Tudo que está acima do Equador, o deslocamento do vento é no sentido horário. Todos esses aqui é sentido horário. Tá? Enquanto que esse aqui é o sentido anti-horário. Não sei se vocês já viram alguém comentar alguma coisa, dizendo assim, quando dá descarga no Equador Sul, o deslocamento da água é de um sentido, quando dá descarga no Equador, acima do Equador, na região norte, o sentido da água é diferente. Ou quando você pega uma bacia muito grande e faz um buraco no meio, enche d'água, e depois você começa a deixar a água cair, ela vira um vórtice, um redemoinho. E aí, quando chega no Equador, na parte norte do Equador, o redemoinho é no sentido horário, enquanto que no Equador Sul, o redemoinho é no sentido anti-horário. Isso aí são algumas brincadeiras que se fala, mas, né, de uma forma geral, a gente sofre um movimento de forças de energia. E isso, atrelado à forma global, né, o globo terrestre ter essa formatação, o sentido de deslocamento do vento, ele é diferente para a região norte do Equador em comparação à região sul do Equador. Mas calma, a gente vai ver isso com muito mais detalhe nas próximas aulas, tá? Então, a gente tem os ventos de oeste, em cima e embaixo, são nas regiões mais subtropicais, e os ventos alísios, que são nas regiões tropicais. Eles se deslocavam basicamente
tendo noção desse tipo de vento. Quando eu falo noção do vento, é o sentido e direção dos ventos. Eles descobriram essas informações, por isso que eles conseguiram de sair da Europa para o Atlântico, do Pacífico, né? E sempre seguindo o caminho leste-oeste. É sempre assim, ó, leste-oeste, leste-oeste, leste-oeste. Com exceções de Bartolomeu, que foi seguindo a região costeira, que ele foi meio que passando pertinho da região costeira, tá? Mas foi por reflexo dos ventos e os reflexos também, né, das correntes. Então, esses ventos, observem bem aqui, existe uma dinâmica de maior e menor intensidade do vento. Quanto mais escurinho o amarelo e o azul, maior é as zonas de pressão, né? E vocês veem aqui essas setinhas de deslocamento. Olha como ao sul da linha do Equador, você vê o vento se deslocando para a esquerda. Ele sobe e se desloca para a esquerda, né? Ele de baixo para cima para a esquerda, enquanto que acima do Equador é de cima para baixo. Se a gente estiver olhando no sentido do deslocamento da seta, é para a direita. Se eu tivesse daqui, ó, me deslocando daqui para cá, isso, ó, ele faz um sentido para a direita, e aqui é o sentido para a esquerda. Isso é reflexo dos movimentos de rotação da Terra, também pela forma, né, global da Terra. A gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas aulas. Então, eles tinham domínio sobre os ventos e domínio também sobre as correntes oceânicas. Então, observem aqui, ó, olhem aqui, linha do Equador, olha aqui, linha do Equador, aqui o Brasil, ó, o Brasil. Observem as setas, essa setinha vermelhinha aqui, ó, ela está se deslocando no sentido anti-horário. Anti-horário, olha a seta aqui, sentido anti-horário. Enquanto que essa seta daqui, ela está se deslocando no sentido horário, tá? Então, eles se deslocavam sabendo que se saísse daqui da Europa, eles tinham que descer para pegar essa corrente vindo para cá, para o Brasil. Por isso que eles saíam mais para cá, porque se eles fizessem esse deslocamento direto, eles iam pegar uma região morta, tá? E aí não ia ter uma efetividade grande de deslocamento. Isso aqui a gente chama de giros. Tem os giros subtropicais norte e giros subtropical sul, tá? Tanto do Atlântico quanto do Pacífico e o menorzinho do Índico, mas tem, tá? Então, os navegadores, eles tinham esses mapas, né, impressos para poder aproveitar ao máximo as correntes e as temperaturas, ou a temperatura não, os ventos, tá? Não é à toa que eles sempre padronizavam o deslocamento, porque todos os barcos eram à vela, tá? E aí, continuando a perspectiva histórica, dando mais ênfase aos estudos de pesquisa, nós temos James Cook, né, que ele foi o primeiro a realmente deslocar em torno de todo o globo terrestre, partindo sempre da Europa, né, que ele era inglês, então ele se deslocava na Europa, e ele foi o primeiro a fazer o deslocamento no sentido de conhecimento da região da Austrália, do Havaí e da Nova Zelândia. Então, aqui você tem o primeiro aqui em vermelho, conheceu a Austrália, a Nova Zelândia, a Austrália, Oceano Índico, atravessou aqui para o Oceano Atlântico e depois subiu. Depois verde de novo, deslocou aqui para voltar aqui pelo Oceano Atlântico, e depois ele veio para cá, novamente a Austrália, e finalmente o azul, que ele pegou também o Oceano Atlântico aqui, atravessou para o Oceano Índico e subiu para o deslocamento do Havaí e foi até o Alasca. Então, esse cara aqui já era em 1700, já tinha uma capacidade maior de autonomia, eles tinham equipamentos mais precisos, tanto que o objetivo dele era também estudar os oceanos, né? Então, você tinha aqui James Cook, nas viagens no Endeavour e Resolution e Adventure, tá? Tá aqui o Charles Darwin, tá? Então, se a gente for ver, o naturalista Darwin, né,
para quem já viu o filme dele, é muito legal, que ele partiu do Reino Unido, atravessando a costa da América do Sul, né? Então, ele partiu do Reino Unido, aqui, aí passou por Cabo Verde, depois Bahia, chegou na Bahia, atravessando Rio de Janeiro, Montevideo, atravessou toda a parte leste da América do Sul, e aí ele entrou para a região oeste. Professor, qual que é o nome do filme do Darwin? Cara, eu não lembro, mas daqui a pouco eu procuro para poder passar para vocês. É muito legal também. Professor, Diga. esses exemplos que o senhor deu para a gente sobre Vasco da Gama e como é o nome do outro? O primeiro homem que Bartolomeu Dias, eles fizeram parte das expedições das grandes navegações, não foi? Isso, exatamente. São os chamados grandes navegadores da Europa, né? Agora, cada um com seu interesse. Todos os exemplos que eu mostrei para vocês agora tinham interesse puramente comercial. Já o Darwin não, né? O Darwin, ele era um estudioso e ele resolveu descobrir, né, e provar as teorias dele, que é a teoria que todos nós sabemos. E aí, daqui ele atravessou toda a região do Oceano Pacífico, chegando até a Austrália, depois ele foi para o Oceano Índico e retornou para a região da Europa, para a Inglaterra. Todo mundo conhece esse cara aqui. Tem o James Clark Ross e John Ross. John Ross era o tio de James Clark. Né? Eles foram os primeiros a visitar a região ártica e antártica usando, né, o Victory, Isabella e Erebus. Então tá aqui, eles exploraram a região ártica e antártica, né, partindo da Nova Zelândia, também partindo de outras regiões para a exploração das águas mais frias. Então, é outro navegador de exploração, mas com o objetivo mais de explorar mesmo, né? De ver os ambientes e ter o estudo como fonte de curiosidade. Tem também o Eduardo Forbes, de 1815 1854, que ele estudou a distribuição vertical do organismo no oceano. O Eduardo Forbes foi um dos primeiros a estudar a biota marinha. Né? Lógico, eu estou dizendo na questão dos plânctons, porque o Darwin ele já teve essa curiosidade. Então, ele foi o primeiro a querer estudar a camada, né, a coluna da água, o oceano, e a composição dos organismos ao longo dessa coluna d'água. Então, ele estudou o fitoplâncton, ele estudou o zooplâncton, até chegar na chamada região bentônica, que é a região do substrato ou consolidado ou não consolidado. Tá? Então, diga. Tem um nome específico para os seres que vivem no substrato do oceano, aqueles que são mais em cima e os que trafegam no meio, né? Quem vive no ambiente, quem vive em contato direto com o substrato é chamado organismo bentônico. Quem vive na camada um pouco acima, né, principalmente os peixezinhos também, são organismos nectônicos. Vocês vão ver isso em oceanografia biológica. Com certeza, o professor, a professora que for ministrar oceanografia biológica para vocês, ele vai falar sobre esses conceitos de hábitat, né? Então, não se preocupe que vocês vão ver isso, tá? Então, para finalizar, as expedições oceanográficas, elas vêm sendo substituídas por outros procedimentos, que são, né, as chamadas novas tecnologias, usando os chamados satélites. Então, hoje em dia, a gente tem satélites que percorrem o globo terrestre a toda hora, tirando foto, com sensores de detecção de variação de calor, com outros sensores para poder mapear o nosso globo e disponibilizar esse material para os pesquisadores. É uma área muito legal. E é uma área de grande importância para o futuro. Então, eu gosto de falar isso para vocês, porque eu gosto de mostrar para vocês as novas tendências de trabalho para o biólogo, para vocês como biólogo marinho, querer estudar, por exemplo, eu quero fazer um mestrado no INPE,
que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, é um instituto de referência em estudos de sensoramento remoto, né, e geoprocessamento, para detecção de novas áreas, estudo da dinâmica do oceano, a influência do homem na dinâmica do oceano, as predições para situações futuras do oceano. Então, essa parte de mapeamento, de sensoriamento, geoprocessamento, é uma área muito boa para atuação, e para quem gosta, né, é interessante, e ao longo do semestre eu vou mostrando para vocês laboratórios que dão e que podem dar essa possibilidade a vocês. Hoje não dá, né, porque a aula está prestes a acabar, faltam alguns minutinhos, mas não se preocupem, gente, usem e abusem de perguntar para mim, seja aqui na aula, seja também no WhatsApp. Professor, eu queria tentar um laboratório disso, daquilo outro, e eu vou passando as informações para vocês, tá? Então, a gente tem a chamada era da oceanografia superficial, porque a gente tem essas duas eras. Primeiro se estudou a superfície. Por quê? Porque não tinha uma capacidade, tecnologia para estudar a parte mais profunda. Então, a gente tinha a era superficial, de 1873, que era basicamente observação de ventos, correntes, ondas, temperatura da superfície, né? A partir do deck do navio, então o cara ia lá, coletava a água e com um termômetro ele começava a medir, né? E aí criou-se as chamadas cartas dos ventos alísios de Hadley, mapa de corrente do Golfo, e o chamado o livro Physical Geography of the Sea, né? Foi nessa era do estudo oceanográfico superficial. Depois veio a mais profunda, né, que eram longas expedições, onde eles tinham a capacidade também de estudar o oceano mais profundo, usando garrafas de coleta de material profundo, né, para medir temperatura, analisar a densidade da água e outras questões. Então, por exemplo, aqui umas gravuras dos navios utilizados, eram navios grandes, navios já mais preparados para isso, o Challenger, né, a expedição que ele fez, né, atravessando todo o planeta ao longo do Oceano Pacífico, Índico e Atlântico, coletando informações de temperatura, né, da água, da superfície, regiões mais profundas, né, e as chamadas campanhas sistemáticas. Então, essa daí já eram campanhas onde tinha o financiamento do governo para o mapeamento geral do oceano. Isso veio com o seguinte princípio: aquela pessoa, aquele país que tiver o domínio total da caracterização do oceano, ele vai dominar, de certa forma, né, algumas outras produtos, né, que o oceano pode passar, ou até mesmo na questão de interesse de guerra. Então, em 1940, os Estados Unidos, ele financiou, né, a caracterização do substrato, do assoalho oceânico, justamente por quê? Porque eles tinham equipamento, tinham navios, tinham submarinos, tinham equipamentos que iam fazer, né, a navegação nessas regiões. Então, eles tinham que dominar completamente esse ambiente, seja na região superficial, profunda e o assoalho oceânico. Tá? Então, essa campanha sistemática tem o Meteor, né, tem outros navios, né, que estudou a região do Oceano Atlântico, detalhe por detalhe. Então, preste atenção ao mapa de rota desse navio. Né? Ele conseguiu fazer transectos ao longo de toda a costa do Atlântico, tanto a parte norte quanto a parte sul. Tá? E não foi só isso, ele detectou também caracterização das correntes superficiais e correntes profundas, tá? O assoalho oceânico também, né? E isso era utilizado, isso é um cabo, antigamente usado esse cabo, hoje a gente usa garrafa de Nansen, ou, né, até não se usa mais, hoje a gente usa um equipamento que é um sensor que joga um cabo, esse cabo vai até a profundidade que a gente quer, e aí a gente coleta oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade, pH, luminosidade, o que você quiser, vai depender do número de sensores que você tiver, você vai coletar essas variáveis.
Então, vamos lá, para acabar, era dos novos métodos, então continua a evolução, continua o desenvolvimento de novas técnicas, os navios antigamente eram a vela, hoje são navios motorizados, tem uma autonomia muito maior, tem navio já que tem influência, capacidade de deslocamento também por placas fotovoltaicas, lógico que são navios pequenos, são barcos menores, né, mas tem já, né, também capacidade de deslocamento por energia solar, energia elétrica e combustão também, né, e sempre com cruzeiros para identificar e analisar ao máximo as características físicas, químicas e geológicas do oceano, né, e conforme o tempo vai passando, você tem a capacidade plena de estudo. Então, por exemplo, quando começou a estudar, quando se teve a necessidade de encontrar novas fontes, né, de produção de petróleo, né, o petróleo, ele, em termos de recurso, ele pode financiar essas cooperações, essas expedições. Então, as explorações elas foram mais intensificadas, com mecanismos de percepção sensorial maior, justamente também pelo aporte financeiro, né? Então, você tem também em 57, 59, né, o estudo sempre aqui na região do Atlântico, os exemplos que eu estou passando, não quer dizer que nos outros oceanos também houve, logicamente que houve, né? Mas partindo do princípio que a gente tem os Estados Unidos e a Europa como as grandes regiões de estudo, quando tem o aporte financeiro maior, basicamente eles tiveram uma frequência maior de visitação na região do Atlântico, mas vai também para a região Ártica, Antártica, Índica, Pacífico também, tá? E, finalmente, as chamadas eras do satélite. O satélite da NOAA, satélites agora chineses, satélites indianos, já tem um satélite brasileiro, né, um conjunto de satélites que estão em deslocamento ao longo da atmosfera, acima da nossa atmosfera, tirando foto e detectando sensores, com sensores detectando as variáveis, tá? Então, você tem esses mapeamentos ao longo do oceano, feito dia após dia, utilizando-se de satélites, né? Quem trabalha com isso tem uma área muito grande de estudo, sem precisar basicamente nem sair de casa. Eu vou fazer um resumo rapidinho, porque a aula aqui já acabou, mas é rapidinho. Vocês têm que assistir um desses 3 filmes, 2 estão no Netflix, que é o In the Heart of the Sea e Last Breath, que é a história do cara que ficou preso lá, que esse filme é sufocante, mas é legal. Tem um filme que foi baseado e foi inspirado na história de Moby Dick, todos esses 2 estão no Netflix. E para quem tem o Amazon Prime, Aventura de Kon-Tiki, que é a história de uns caras que resolveram criar um barquinho e poder deslocar ao longo do Pacífico para as Polinésias. É muito legal também esse filme. Então, o que é que vocês têm que assistir? Vocês têm que ver um dos 3, ou quem quiser 2, ou quem quiser ver os 3, e tem que anotar duas questões. A primeira questão são 5 momentos do filme, tá? 5 momentos, vocês vão retratar, vocês vão escrever, momento 1, fulano de tal, vocês têm que retratar a situação em que o ator ou a atriz, ele analisa o ambiente, analisa o oceano. Ou ele está vendo as estrelas para deslocamento, ou ele está olhando a corrente da água para ver o deslocamento da água, ou ele está vendo, por exemplo, até mesmo a barbatana do tubarão, sabendo que aquilo ali pode ser um organismo que pode matar alguém. Ele tem que detectar informações da oceanografia. O que vocês vão estudar nessa disciplina, 5 momentos, vocês vão anotar e passar para mim, tá? Esse é o primeiro. O segundo são 3 momentos, onde vocês vão ou anotar a influência do homem no oceano, por exemplo, uma situação antropomórfica em que a pessoa está destruindo o ambiente. Algo em que o homem está metendo a mão
seja negativo, seja positivo, tá? Ou, né, são três dessa que ou vocês vão falar 3 dessa, ou 2 e a outra seria riscos da profissão. Então, para ser um biólogo marinho, um oceanógrafo, ou um oceanólogo, o risco da profissão. Vocês já falaram aí vários hoje na aula. A questão da pessoa ter um comprometimento do pulmão, uma doença descompressiva, que é o caso do cara do filme, do documentário Last Breath, que é o acúmulo de gases no corpo, né? Então, para quem trabalha com isso, existe esse risco. Existe o risco da pessoa naufragar, existe o risco da pessoa se acidentar, não precisa ser um ataque de tubarão, mas pode ser pisar num coral, né, ou ficar preso na corda, qualquer coisa. Então, são 2 tópicos. Um com 5 questões, que é quando a pessoa fala ou faz alguma coisa a partir de conteúdos da oceanografia, e o outro 3, onde você pode mesclar a situação da ação antropomórfica no oceano e os riscos do profissional, biólogo marinho, oceanógrafo, trabalhando no ambiente marinho.